Não há lugar melhor para que você possa se abrigar e buscar refúgio do que no Senhor. Somente no Senhor. Depois, se puder dar uma olhada aqui, por favor. Não ligou, não. Queridos, nessa noite, pensando em tudo isso que a gente tem vivido e nas experiências que nós temos passado, que Deus tem permitido nós vivermos, eu pensei e li muita coisa essa semana sobre como a pandemia mudou a nossa vida. E talvez na sua vida aí você pode já ver e começar a lembrar de algumas coisas que a pandemia mudou na sua vida. De como a sua vida hoje é um pouco diferente de como era antes da pandemia, de como ela é hoje. Então nós percebemos que de fato a pandemia mudou a nossa vida. E lendo alguns artigos de especialistas, muitos dizem que este mundo já não é como era antes, e o mundo já não será o mesmo pós-pandemia. E olhando para a palavra de Deus, a gente vai ver um povo que também passou por uma experiência de mudanças, por uma experiência onde tudo mudou na vida deles e que eles precisaram se adaptar. O povo lá de Israel, que durante as peregrinações que eles realizaram, marchando do Egito até a terra de Canaã, tiveram ali naquela experiência uma escola muito importante, que trouxe para eles a oportunidade deles aprenderem. O povo saiu do Egito e foi em direção a Canaã, a terra prometida. Porém, entre o Egito e Canaã, estava o mar e estava o deserto. Era necessário atravessar aquele deserto para chegar até a terra prometida. O propósito de Deus era provar o seu povo, para ver como é que eles se comportariam diante das adversidades. E toda a experiência que eles viveram no deserto era Deus provando o seu povo e vendo qual era o comportamento deles diante das adversidades. Deus queria que o povo revelasse o que estava nos seus corações, mesmo Deus já sabendo o que está no coração de cada um de nós. Ele, conhecendo os seus corações, queria que o povo revelasse a Ele o que está nos corações. Eles precisavam aprender e depender de Deus e obedecer aos seus mandamentos. Pode jogar aqui, por favor, para mim mudar aqui. E quando a gente vê que eles tinham que atravessar o deserto para chegar à terra prometida, a gente vai ver que deserto não é um lugar agradável. O calor do dia, as intempéries, o frio extremo da noite, muitas vezes não se torna um lugar bom para se viver. Não é um lugar que tem condições confortáveis para se viver. O deserto, ele não é esse lugar. O povo, então, ele precisava passar pelo deserto para aprender lições que eles nunca aprenderiam no Egito. Está aqui, está ali? Onde está? Aqui? Então eles precisavam passar pelo deserto. Havia necessidade de eles passarem por aquela experiência. Porque ali eles iriam aprender lições que eles nunca aprenderiam no Egito. E passar pelo deserto, debaixo da vontade e da direção de Deus, era a melhor experiência para aquele povo. Passar pelo deserto, quando a gente está debaixo da vontade e da direção de Deus, querido, não é ruim para as nossas vidas. É o melhor para nós. É melhor estar no deserto, debaixo da vontade de Deus, do que estar na mira dos holofotes, sendo aplaudido por uma grande multidão, mas fora da vontade de Deus. Em alguns momentos é melhor estar no deserto e ter a certeza que essa é a vontade de Deus. Deus está no controle, Ele está dando a direção, Ele está cuidando, do que estar num outro lugar e vivendo outro momento fora da vontade de Deus.
E quando a gente olha para a Bíblia é esse livro que registra muitos milagres. Talvez nas suas leituras diárias da palavra de Deus você já viu isso. Os desertos registrados na Bíblia foram o maior palco de milagres, lugar onde Deus operou grandes maravilhas. O maior número de milagres registrados na história do povo de Deus aconteceram no deserto. E por que a gente vai ver essa história comparando com o que a gente está vivendo hoje? A pandemia mudou as nossas vidas, o mundo nunca mais será o mesmo. Semana passada eu estava no velório do pai da Débora, agora deu certo, funcionou. Da Débora, do Henrique, pastor Rezende. Enquanto nós estávamos ali participando da celebração, um pouco mais distante, estava acontecendo um outro sepultamento. E eu fiquei vendo aquela cena. A pandemia mudou a nossa forma de se despedir dos nossos familiares. Era alguém que faleceu por Covid, veio o pessoal do sistema funerário, com toda aquela roupa, aquele aparato, aquela proteção, 4 segurando o carrinho ali com o caixão, a família bem distante. Eles chegaram perto onde ia sepultar, falaram para a família se aproximar um pouco mais, a família se aproximou, mas ainda distante do caixão, e a família ali próxima, olhando, o caixão fechado, e eu fiquei olhando aquela cena e o meu coração se entristeceu e fiquei, poxa vida, como essa pandemia mudou tudo na nossa vida. Até a forma da gente fazer um velório, participar do sepultamento de alguém, se despedir de alguém que a gente tanto ama, não poder dar aquele último beijo, olhar, abraçar-se como família. Eles ficaram um pouco ali mais próximos, olharam, ficaram juntos, fizeram uma celebração ali também, um culto, e já aconteceu o sepultamento. E quando a gente olha para a vida deste povo, a gente vai ver que muita coisa mudou na vida desse povo, nessa experiência do que aconteceu com eles. E se você estiver passando por um deserto, querido, de lutas e provações, eu quero dizer para você, que assim como nesse deserto acontecia muitos milagres, porque Deus ali estava com o seu povo, eu quero que você creia e continue aguardando a providência de Deus e os milagres de Deus na sua vida, mesmo no deserto. O lugar era deserto, a noite já estava chegando, a multidão estava cansada e faminta, mas Deus, Ele não despede ninguém vazio, exceto se as pessoas já acharem que já estão cheias e que não precisam serem cheias pelo Senhor. Quando a gente olha o milagre da multiplicação lá no Novo Testamento, em João capítulo 6, acontece ali algo quando a gente apresenta a Deus o que nós temos nas mãos. 5 pães e 2 peixes nas mãos daquele menino não ia surtir efeito nenhum diante de mais de 5.000 pessoas. Mas aquela mesma quantidade de pães e peixes nas mãos de Jesus, entregue nas mãos de Jesus, querido, a história muda. O milagre da multiplicação acontece. Assim foi com aquele povo no deserto. Quando Deus está no deserto conosco, nada vai nos faltar. Nada vai faltar para nós, porque é Deus que providencia tudo. No deserto, nós vamos aprender, sabe o quê? A depender inteiramente de Deus. Inteiramente de Deus. Vamos para o texto? Êxodo capítulo 14, versículo 15. Então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Tome a sua vara e estenda a mão sobre o mar. Divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios e eles virão atrás de vocês. Mostrarei a minha glória por meio do faraó, das suas tropas, dos seus carros de guerra, dos seus cavaleiros. Quando a minha glória se manifestar por meio do faraó e dos seus carros de guerra e dos seus cavaleiros, todo o Egito a verá e saberá que eu sou o Senhor. Então o anjo de Deus que ia diante do acampamento de Israel se posicionou atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar, foi para a retaguarda.
e ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento Israel. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento leste, o Senhor abriu o caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. E o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, com uma parede de água em cada lado. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra, cavaleiros, perseguiram o povo até o meio do mar. Mas pouco antes de amanhecer, do alto da coluna de fogo e da nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e causou grande confusão entre eles. Ele travou as rodas dos carros, dificultando a sua condução. Fujamos daqui para longe do povo de Israel, gritaram os egípcios. O Senhor está lutando por eles e contra o Egito. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar outra vez, e as águas correrão fortemente de volta ao seu lugar. Cobrirão os egípcios, seus carros de guerra, os seus cavaleiros. E assim, ao amanhecer, Moisés estendeu a mão sobre o mar. As águas voltaram fortemente ao seu lugar. E quando os egípcios tentaram escapar, foram de encontro às águas. O Senhor os arrastou para dentro do mar. As águas voltaram, cobriram todos os carros de guerra, cavaleiros, todo o exército de Faraó. Nenhum dos egípcios que havia perseguido os israelitas até o meio do mar sobreviveu. O povo de Israel, por sua vez, atravessou pelo meio do mar em terra seca, enquanto as águas formavam uma parede de cada lado. E foi assim que o Senhor libertou Israel das mãos dos egípcios naquele dia, e os israelitas conseguiam ver os cadáveres dos egípcios na praia. E quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de temor diante dele, e passou a confiar no Senhor e no seu servo Moisés. Amém. O contexto aqui desse texto é que de repente um povo que estava escravo no Egito, um povo que estava preso, agora foi liberto pelo Senhor. Deus liberta o seu povo da escravidão. E essa passagem do povo pelo meio do mar vermelho, de uma forma desesperada, de uma maneira imprevisível, mostra para aqueles israelitas o poder de Deus, a ação de Deus, o milagre de Deus. Faraó se arrependeu de ter liberado o povo para ir embora e decidiu perseguir o povo. Mas Deus, o Deus daquele povo, Ele fez com que o mar se abrisse para que o povo passasse. Houve ali então uma mudança de cenário. Aquele povo sai da escravidão e agora começa a viver a liberdade. Mas para viver a liberdade, eles tinham que passar no meio do mar. O mar se abriu, eles passaram numa terra seca no meio do mar. Querido, tente imaginar essa cena, tente imaginar isso. Imagine você junto com aquela multidão, passando no meio daquele mar. 2 paredes de água, e você passando ali com aquele povo. Isso, querido, não é uma metáfora, não é uma lenda. A Bíblia diz que foi exatamente isso que aconteceu, e nós podemos crer que de fato é a verdade. Não é só uma história, é a palavra de Deus, é a verdade. O povo de Israel atravessou pelo meio do mar em terra seca. Essa é a palavra, essa é a verdade. Foi isso que aconteceu. E muitas pessoas se perguntam, mas será que isso é possível? E eu quero dizer para você, se você ficar no será, como muitas pessoas ficam, será que vai dar certo? Será que é possível? Será que isso aconteceu? Será que isso de fato é verdade? Você não vai conseguir caminhar com Jesus, querido. Se você ficar com essas dúvidas, se você não acreditar de fato que a palavra de Deus é a palavra para você, é a verdade revelada para a sua vida, você não vai conseguir caminhar com Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia é cheia de histórias como estas, de milagres, de maravilhas, de coisas que não tem muita explicação. Basta a gente crer, basta a gente ter fé.
basta a gente confiar. Histórias de milagres, de feitos extraordinários que Deus fez e que Deus faz ainda hoje, porque o nosso Deus é Deus de milagres. Ele não mudou, Ele continua, Ele é o mesmo. Esse mesmo Deus que fez esse povo atravessar no meio do mar, em terra seca, é o Deus que nós servimos hoje, que nós adoramos hoje, que nós confiamos hoje, que nós buscamos para ser o nosso refúgio. E o povo de Deus passou para o outro lado do mar, guardado, protegido, cuidado. Os egípcios, eles passaram, mas eles foram só até o meio e ficaram, morreram. O Senhor disse a Moisés para estender a mão novamente, e o mar ia se fechar. Deus travou a roda dos carros, dificultando a condução deles. Eles reconheceram que era Deus que estava lutando com eles, e disseram um para o outro: vamos fugir, o Senhor está lutando contra nós. Mas Moisés estendeu a mão, e o mar volta novamente ao normal. Aquelas águas cobrem todos os carros de guerra, todos os cavaleiros, todo o exército de Faraó. E você vai ver nessa passagem que em vários versículos eles destacam isso. Os carros de guerra, os cavaleiros, todo o exército, tudo aquilo que eles tinham de mais precioso, de poder, é destruído pelo poder de Deus. Nenhum daqueles egípcios que perseguiu os israelitas sobreviveu. O que aprendemos aqui com essa passagem é que nunca mais será igual. O que nós aprendemos com esse povo e com essa experiência é que Deus faz questão de dizer para aquele povo no versículo 13: vocês nunca mais vão ver esses egípcios, esses que perseguem vocês. Tudo que vocês enfrentaram no Egito como escravos, vocês não vão precisar enfrentar mais. Ficou para trás, tudo agora será novo, nunca mais será igual. Acabou a escravidão, agora é liberdade, agora é o novo. O que passou e ficou para trás, ficou para sempre para trás. O mar fechou, acabou, passou, ficou. Querido, isso nos dá esperança. Sabe por que isso nos dá esperança? Porque nós também estamos passando por um período nunca antes vivido. A maior tragédia do século 21, o Covid-19. Mas tem muitas pessoas dizendo assim, e talvez você é uma delas, ou conhece alguém que está dizendo assim: em breve tudo voltará ao normal. Vamos fazer tudo o que fazíamos antes. Olha, tudo vai voltar a ser como era antes, pastor. Em breve. Espera, daqui a pouco tudo vai voltar ao normal. Daqui a pouco tudo isso vai passar. Daqui a pouco tudo vai voltar a ser como era antes. Nada vai mudar. Querido, mas eu quero dizer para você, é impossível voltar como era antes. É impossível. No meio de tudo isso que a gente está vivendo, isolamento, o caos, as mortes, a fome, a economia abalada, no meio de tanta coisa, o mundo mudou. O mundo mudou. Muitas coisas mudaram. Eu não sei se você já percebeu, se você percebe isso. Muita coisa mudou. A forma de se estudar mudou. A forma da gente se reunir como igreja mudou. Tudo mudou. O mundo nunca mais será o mesmo após a pandemia. Mas como assim, pastor? Não vai voltar como era antes? Não vai voltar a ser como era antes? O mundo mudou. E aquele mundo de antes do coronavírus não existe mais. A vida nossa hoje, ela é diferente. Mas eu quero dizer para você uma coisa: ela continua. O mundo mudou, o Covid mudou as nossas vidas, a pandemia mudou as nossas vidas, a nossa rotina, mas a vida continua. A gente não pode parar. E não tem como a gente parar. A crise do coronavírus está nos permitindo vivenciar tempos diferentes. Que a pandemia está transformando o mundo, isso não é novidade. A questão é, pense aí, será que nós vamos nos tornar pessoas melhores quando tudo isso passar?
Será que tudo isso que a gente tem passado tem nos tornado pessoas melhores? Nós temos que entender que esse tempo que nós tínhamos antes do coronavírus, ele ficou para trás. Isso não é motivo de tristeza, querido, porque Deus está nos dando a oportunidade mais importante da história da sua vida, de você viver hoje o que você nunca antes viveu. Deus quer que você faça aquilo que você nunca fez. Deus quer que você seja aquilo que você nunca foi. Deus quer que você faça entregas que você nunca fez. Deus quer que você viva algo novo. É como se a vida te desse a oportunidade de você reiniciar para o novo, um novo tempo. E na pandemia, nós tivemos que sair da nossa zona de conforto. E alguns, há muitos anos nessa zona de conforto. A forma como a gente trabalhava, a forma como a gente estudava, a forma como nós levávamos a nossa rotina, e de repente tudo mudou. E de repente muitas adaptações foram feitas. E de repente muitas coisas novas surgiram. E a gente precisou sair da zona de conforto. E de repente a história mudou, tudo virou. E agora? E agora que nós precisamos entender que a vida continua. E nós temos a grande chance de viver algo totalmente novo, como nunca antes alguém viveu. E você pode fazer isso. Deus tem preservado a nossa vida. Deus tem protegido a nossa família. Deus tem sustentado a sua igreja. E a gente precisa continuar. E quando a gente olha para a palavra, a gente vê histórias de fracassos e histórias de sucesso. E no texto que nós lemos, nós vemos um povo que era escravo e que agora ele é livre. Mas esse povo, quando estava diante do exército egípcio, antes do mar se abrir, sabe o que esse povo fez? Eles ficaram com medo. Eles questionaram Moisés. Eles reclamaram com Moisés: por que nos tirou lá da escravidão para morrer aqui no deserto? E isso acontece hoje com a gente. Na vida nós temos circunstâncias onde nós deveríamos estar aprendendo naquilo que a gente está vivendo. Mas em vez da gente tentar aprender com o que a gente está vivendo, a gente reclama e murmura. A gente não procura aprender, a gente procura reclamar. Por que você nos trouxe no deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? No meio das circunstâncias que poderíamos usar para sermos melhores, no meio das circunstâncias difíceis que nós poderíamos usar para sermos cristãos melhores, amar de maneira diferente, de sermos mais empáticos, sabe o que a gente está fazendo? Reclamando, murmurando, amaldiçoando. Quantos que no começo da pandemia, lá no ano passado, lá em março do ano passado, só reclamaram: vai dar tudo errado, vou perder tudo, eu vou abandonar tudo. Mas quantos que nesse mesmo período, eles estavam aproveitando isso para melhorar? Vai dar certo, eu vou crescer, eu vou aprender coisas novas, porque a questão não é o que a gente vive, como a gente vive diante daquilo que nós temos nas mãos, e daquilo que Deus tem permitido a gente passar. Teve gente que aproveitou o confinamento para abandonar e largar a sua família. Ao mesmo tempo, teve gente que aproveitou o confinamento para ter mais tempo com o filho, com a esposa, com o esposo, coisa que não tinha antes. Teve gente que nesse confinamento aproveitou para amar de verdade sua família. Se você ouvir a história de pessoas que foram curadas do coronavírus, que estão hoje recuperadas, que passaram por um período de internação, que passaram por um período de intubação, e que hoje voltaram para suas casas, sabe o que você vai ouvir dessas pessoas? Hoje eu aprendi a dar valor às coisas que de fato são importantes. Hoje eu valorizo as coisas pequenas, as coisas que de fato têm valor. Por causa disso. Tem pessoas que enquanto aproveitaram esse momento para desistir de tudo, outros nesse mesmo momento difícil aproveitaram para amar de uma forma como nunca fizeram antes. Em toda crise, a gente precisa tomar uma decisão. E qual vai ser a sua decisão? Esse povo aqui do texto que a gente leu,
Era um povo muito difícil. Era um povo que só reclamava. Eles passaram para o outro lado do mar. As águas se fecharam. E agora eles estavam vivendo não mais como escravos. Mas a mentalidade desse povo ainda era de escravo. Eles ainda eram dependentes. Eles ainda eram brigões. Eles ainda eram problemáticos. Eles ainda só reclamavam. E sabe o que esse povo recebia de Deus? Houve muitos milagres. Deus abençoou esse povo no deserto. Com a coluna de fogo à noite e uma nuvem durante o dia, o Senhor guiava o povo. Houve um período em que o povo foi até Moisés para murmurar: nós estamos com fome. Nós tínhamos pão com fartura lá no Egito. Nós queremos pão. E Deus disse assim a Moisés: eu vou fazer chover pão do céu. O povo vai sair, vai colher diariamente uma porção a cada dia do pão. Deus abençoou aquele povo com maná. O maná que caía do céu para o povo de Israel. Eles tinham comida sem faltar no deserto. O Senhor alimentava aquele povo a cada manhã com maná. Não era para colher mais do que necessitasse diariamente, mas o povo não obedeceu. Eles sempre pegavam a mais. Na caminhada sagrada pelo deserto, o povo teve uma época que reclamou porque queriam água, estavam com sede, queriam saciar a si mesmos e o gado. E Deus então orienta Moisés a eles irem próximo a uma rocha, a tocar na rocha como fez lá no Mar Vermelho. E diz o texto que Deus fez sair água da rocha para matar a sede daquele povo. No deserto, passando pelo sol e tudo aquilo mais que eles passavam, é normal que as roupas e os sapatos envelhecessem. A gente vê hoje pelas nossas roupas, os nossos calçados, geralmente não duram muito. As coisas hoje não são feitas mais para durar muito. Passam e estragam muito rápido. Este povo, segundo o texto da Bíblia, recebeu esse milagre do Senhor. A Bíblia diz que Deus conduziu aquele povo no deserto. Suas roupas e suas sandálias não se gastaram durante 40 anos. O Senhor sustentou aquele povo no deserto durante 40 anos. Nada lhes faltou. Suas roupas não desgastaram nos seus pés. E os pés não ficaram inchados. Todos os dias tinha milagre. E mesmo assim aquele povo só reclamava, murmurava. A mentalidade ainda estava no deserto, lá no Egito. Eles estavam tendo a melhor oportunidade da vida deles, de viver o melhor da vida deles, mas eles estavam presos ainda no Egito. Estavam presos no que tinha ficado para trás. Não estavam vivendo o presente. O coração ainda estava preso no Egito. Mesmo com todo o cuidado de Deus, a cabeça deles estava lá atrás. Estavam presos lá atrás. O mundo tinha mudado, mas eles não tinham mudado. O cenário tinha mudado, mas eles não tinham mudado. Eles agora eram livres, mas ainda se consideravam escravos, porque estavam ainda presos lá atrás. Eles eram livres, mas ainda se imaginavam com correntes nas mãos, correntes imaginárias. E essa passagem nos ensina grandes lições importantes. Agora é um novo tempo para a sua vida, para a sua história. Mas não adianta nada ser um novo tempo, porque a pandemia mudou a nossa vida, se você continua com a mentalidade do velho, do que ficou para trás. Querida, a vida continua, agora com novas oportunidades, agora com um novo tempo, que Deus nos concede. Portanto, eu quero te dar um conselho. Faça escolhas certas. Entre pelas portas certas. Semeie a semente certa. Faça investimentos certos. Você acordou hoje com vida e saúde? Agradeça. Isso é maravilhoso. Muitos não acordarão. Outros estão entre a vida e a morte. Você pode ouvir? Você pode falar? Você pode cantar? Você pode andar? Privilégio que você tem.
Esse é o dia que o Senhor fez. Esse dia é único, nunca mais vai se repetir. Nunca houve e nunca mais haverá um dia como este. Querido, viver é um privilégio sensacional, um privilégio que Deus nos dá. A vida, ela é um dom de Deus. Viva cada dia desse novo tempo que nós estamos vivendo com entusiasmo, com gratidão. Deixe a reclamação e a murmuração de lado. Viva para conhecer a Deus e tornar Deus conhecido. Esse é um tempo oportuno de Deus na sua vida. Ande com Deus. Viva para ser um vaso de honra nas mãos de Deus. Aproveite as oportunidades para abençoar as pessoas que estão à sua volta. Aproveite as oportunidades que Deus te dá para você falar de Jesus às pessoas que estão à sua volta. O deserto que a gente passa será uma grande faculdade nas nossas vidas. A gente vai aprender lições preciosas que a gente não se esquece nunca mais. Deserto, querido, é lugar de passagem. Não se mora no deserto. É apenas um lugar para nós termos experiências com Deus, marca a nossa vida para sempre, e a gente passa pelo deserto. Portanto, não desanime. Vamos passar. Deus está te moldando. Deus está te ensinando. Deus está conosco. Nós não estamos sozinhos. A vida continua. Apesar dos danos causados pela pandemia. E sempre haverá perda material, perda sentimental, perda financeira. Mas a vida continua apesar de todos os riscos e incertezas. A pandemia, ela só escancarou o que já era sabido, mas não era assumido e nem entendido. A vida continua. E mesmo que a morte chegue para alguns, como a gente tem visto que tem chegado, vai ficar o legado, a memória, deixadas por esses pais, mães, filhos, filhas, amigos e amigas. Portanto, aprenda agora, uma vez por todas, a dar valor àquilo que de fato importa. Amar aquilo que merece o seu amor. Colocar o seu coração naquilo que merece o teu coração. A investir naquilo que Deus de fato quer que você invista, e não naquilo que você quer investir sem a vontade de Deus. Nós temos a chance de nunca mais repetir erros que já cometemos no passado. A vida continua, ainda há esperança. Eu trouxe aqui um texto de um poeta e pastor que diz assim: alguns perdem o equilíbrio, mas isso é natural. Quem nos equilibra é Deus, e sem Ele nada podemos fazer. Assim como Ele fez o céu, o mar, as matas, as estrelas, Ele transforma esse momento em luz, porque Deus fez a luz. Nós não vivemos sem a luz, porque a luz é a palavra, e nós vamos suportar, porque nós vamos caminhar para a luz, e essa luz, ela nunca vai terminar. Agora os nossos olhos, eles estão abertos. Nós não estamos na escuridão, embora haja escuridão neste mundo. Nós atravessamos esse tempo para um tempo mais vivo, eterno. E a revelação da palavra de Deus é o grande sentido neste mundo para esta hora. Pastor e poeta Luiz Carlos. Querido, Deus está com você. A pandemia mudou a nossa vida, mas Deus está aqui, caminhando conosco. Ele é Deus de milagres, Ele é Deus de promessa, Ele é Deus que faz aquilo que mais ninguém pode fazer. Vamos louvar o Senhor, vamos declarar isso. Senhor, o Senhor está aqui.